E sejam bem-vindos aqui no canal. Eu sou o Willy e agora eu vou mostrar para vocês o caminho, né? Parte do caminho aí até Termas de Puritama, um lugar, um atrativo turístico muito procurado aqui em São Pedro de Atacama, no Chile. Então, o nosso caminho agora aqui é sentido aos Geysers del Tátil, é sentido a Termas de Puritama, fácil de localizar. É uma estrada toda de terra, né? Essa terra misturada com pedra, com areia, porém de muito boa qualidade, né? Então aqui, por exemplo, a gente está desenvolvendo uma velocidade aí de 60 a 70 km tranquilamente, né? Sem muita bateção no carro. Vale lembrar que lá ao fundo, aquelas montanhas, está a divisa do Chile com a Bolívia. E aí a gente começa a avistar essas paisagens por esse lado, né? Então a gente começa a ver as montanhas. Lembrando, a gente está aqui a 3.300 metros de altitude e lá, né, o Geysers del Tátil, por exemplo, está a 4.000 e poucos metros de altitude. A Termas de Puritama é um lugar, um atrativo aí turístico bem procurado, né? Porque tem lá algumas piscinas termais, né? Com água quentinha e tudo mais. Porém, pessoal, é muito caro. Muito caro para você banhar nas águas lá da Termas de Puritama. Quando nós fomos, estava saindo o equivalente a R$ 197 por pessoa, para você passar um tempo lá na água. E detalhe, é cronometrado, você tem um tempo. Então, quanto mais gente tiver no local, menos tempo você fica, tá? Porque aí tem que dar a vez para outras pessoas, tem um limite de pessoas para entrar, principalmente em uma ou duas piscinas. Então, tem que se atentar a isso, pessoal. E outra coisa muito importante, horário de visitação. Tá? Eu achei meio que um vacilo, né, da organização, dos donos lá, o horário de visitação dessas termas. É um horário muito curto. E aí você acaba quebrando vários roteiros seus para poder conseguir encaixar a sua visita. Então, se você quiser visitar Termas de Puritama, lá funciona de 9h30 a meio-dia e meio. Aí meio-dia e meio fecha para almoço. E aí depois só volta a abrir de 2 às 17 horas. Então de 2 às 5 horas. Eu achei muito pouco tempo, né? Lembrando que o dia estava longo, né? Férias. Então no mínimo aí tinha que abrir a partir das 8 e até umas 6 horas da noite aí. Mas, né? As regras do local são essas. E bem caro, tá? R$ 197 para você entrar numa piscina. A gente acabou que chegou na hora do almoço lá. E aí a gente encontrou com umas pessoas, todo mundo falando que as informações não estavam muito claras e tudo mais, parará, aquela coisa toda. Enfim, a gente conversando com um casal que estava numa caminhonete, né, até do Brasil. Eles deram as dicas pra gente, né, de ir num local aonde você conseguia ir nessa mesma água e se banhar lá tranquilamente, só que um pouco mais para baixo da água das Termas de Puritama e não pagar nada. E aí foi o que a gente fez depois. Então depois que a gente chegou lá, né, no próximo vídeo a gente vai mostrar uma parte desse caminho, a gente retornou e aí parou nesse local para se banhar nessa água, uma água quentinha, muito boa. Então não tem necessidade de você ir lá no Termas de Puritama e pagar super caro, né? Isso é um posicionamento meu que eu achei, tá? É muito caro para poder ficar um pouquinho só de tempo num local muito restrito. E aí a gente optou por fazer esse passeio meio que alternativo, tá? Mas para quem tem curiosidade, né, de conhecer, eu particularmente acho outros locais bem mais interessantes que a gente vai mostrar num outro vídeo aí também, né? Como a Laguna Sejar,
que onde você não afunda, é uma coisa mais diferente. Água quente, por água quente a gente tem um chuveiro com água quente em casa, né? Quem já visitou Caldas Novas sabe também do que eu estou falando, né? Lá também tem um monte de piscina com água quente, aquela coisa toda e barará. Então, para mim, né, não era nada muito diferente. E aí a gente optou, o Luciano também não estava afim, achou também um valor meio fora aí da realidade e desistiu. E aí, pessoal, fica aquela dica, né? O Atacama é caro, né? Então tem que reservar, não é só fazer o pacotezinho lá e passagem aérea e hotel. Você tem os gastos aqui, né? Então, se você vai fazer esses passeios, já acrescenta-se um valor, porque todo lugar que você vai precisar pagar, tá bom? Mas fica aí a critério de cada um. Se tem curiosidade de ir, vá, né? E aproveite o máximo que puder. E aí a gente segue nessa estradona muito, muito bonita, né? Uma estrada bem bacana. Inclusive, depois que a gente voltar de Termas de Puritama, a gente vai entrar à direita num local. E nesse local à direita, a gente vai seguir para o Geisers del Tátil, né? Que é um local também na parte mais alta aí, já rumo lá a fronteira com a Bolívia, por um outro lugar, não é o lugar por onde a gente passou. E aí lá a gente vai fazer uns vídeos de drone, que ficou um espetáculo também, vamos mostrar nos próximos episódios, enfim. Então esse aqui foi o nosso primeiro dia de exploração de São Pedro de Atacama, né? Então tem bastante coisa para ver, você tem que se programar, tem que ficar atento aos horários de todas as atrações, para que você não perca, né? Então tem que organizar bem. Se você for fazer um passeio com um guia turístico, ele já tem todas essas informações e ele vai fazer o melhor roteiro para você. Se você foi assim como nós, né, com a cara, com a coragem, com o Google Maps debaixo do braço, para poder buscar, né, esses atrativos, dê uma pesquisada a mais. A gente até tentou pesquisar algumas coisas, só que a gente viu que muitas das informações que a gente encontrou na internet não estava 100%. E isso aí acabou trazendo um pouquinho de dificuldade na hora de realmente conhecer o lugar. Então a gente foi tentar visitar, por exemplo, o Magic Bus. O primeiro lugar por onde a gente entrou, a gente deu de cara com uma barreira fechada, né? Construíram lá colocaram um monte de terras que não dava para a gente passar. E aí a gente teve que voltar e explorar por um outro caminho. E não é muito claro isso em alguns pontos, né? Não é tão bem sinalizados alguns dos trechos. Esses trechos que são mais turísticos e mais financeiramente, né, você precisa gastar um valor para poder entrar. Esses sim, são todos bem sinalizados, fácil de encontrar e bem tranquilos. Mas fique, né, sabendo aí que você sempre gasta um dinheirinho a mais nessas atrações, nesses atrativos aí. Para você que vai com um carro comum, né, um carro mais tradicional, um carro baixo, no centro de São Pedro do Atacama tem as agências de turismo que montam pacotes para você de acordo com o seu bolso, de acordo com o seu interesse. E vale a pena, de repente, você também fazer isso, né? Não quero colocar meu carro na estrada de chão. Vá lá e faz os pacotes turísticos. Eles levam vocês nesses lugares aí super de boa, com van. A maioria dessas vans que tem passado pela gente aí, alguns carros mais off-road, né? Também fazem os passeios. Então tem opções. Ok? Ou você pode gastar mais ou menos, vai depender muito do seu planejamento, tá bom? E aí a gente segue nessa região árida. Agora que a gente volta a não ver mais árvore, só vê um ou outro arbustos. Lá dentro de São Pedro do Atacama até tinha, né, algumas árvorezinhas, mas aqui nada. E outra coisa bem interessante que vale a pena ressaltar, que é essas estradas. Elas são boas, elas têm esse rípio, né? Essa pedrinha, essas terras. Sugerimos aí que tenha atenção redobrada, principalmente em curvas. A gente vai passar perto de desfiladeiros,
para não perder o controle aí e entrar numa grota, cair num desfiladeiro desse daí ou rodar, né, na própria estrada. Então tenha bastante atenção. Lembrando que daqui agora a gente só vai subindo, né? Vamos só ganhando altitude aí, depois de um ponto lá em cima a gente vai conseguir avistar então todo o vale do São Pedro do Atacama. Aquele montanha pontuda do lado direito é um vulcão que está ali bem na divisa entre Chile e Bolívia. E vamos seguindo, vamos continuando a nossa expedição, vamos continuar mostrando aí como que são os caminhos dos atrativos turísticos aqui em São Pedro do Atacama. Se você tem gostado aí, pessoal, compartilha esse vídeo, segue a gente aí, tem os nossos Instagram. Se tem alguma dúvida, coloca aí nos comentários, a gente vai ter o prazer aí de responder sempre que possível aí. E aí eu vou deixar agora o vídeo rolando, a gente vai deixar esse vídeo até um pouquinho depois de um trecho ali, mais ou menos na metade entre São Pedro do Atacama e Termas de Puritama. No próximo vídeo a gente mostra a chegada até Termas de Puritama e lá sim a gente fazer o balão e voltar depois rumo então aos geysers del Táchio. Um grande abraço aí, pessoal, até o próximo vídeo e valeu!